Kindle Oasis, será que aquilo que já era bom ficou melhor? Fala meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Galera, Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia, como você já sabe. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para se inscrever para não perder, porque são 2 vídeos por semana. E tem também o site do Bitec, que é o www.bitecers.com.br, onde você vai encontrar o review escrito sobre o Kindle daqui a um tempinho e tem diversas outras coisas legais aí pra você, beleza? Hoje, conforme prometido, nós vamos fazer o review completo do Kindle Oasis, que é essa belezura que vocês estão vendo aqui na minha mão. Já teve o review aqui no canal, se você não viu, clica no link que tá aparecendo aqui na descrição, tá? Pra você poder ver lá com todos os detalhes, tudo certinho. E antes de começar, eu só queria pedir desculpa pra vocês em relação a essa voz de pato que eu tô, porque eu tô um pouco resfriado. Mas vamos lá, galera, deixa eu falar um pouquinho do Kindle Oasis pra vocês. Se vocês não conhecem o Kindle, que eu acho difícil, mas o Kindle é um leitor digital da Amazon, que é uma marca americana, e eles são praticamente os líderes aí de leitores digitais. Eles que começaram com os leitores digitais de uma forma muito forte aí no mundo e já tiveram várias versões aí do Kindle. Tem o Kindle Paperwhite, que é o que eu tenho, na versão anterior que eu tenho. Tem o Kindle Voyage, que é o Kindle antes desse aqui. E agora foi lançado o Kindle Oasis, sem contar todas as outras gerações anteriores que tem já de Kindle. Mas o Kindle Oasis é o Kindle mais moderno que existe da Amazon, porque ele foi recém-lançado e com a tecnologia mais top que eles têm aí em leitores digitais. E hoje nós vamos falar no review de uma forma bem interessante, porque muitas pessoas falaram para mim que viram o unboxing pela questão do preço, porque ele custa R$ 1.399 aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos $299, que não é um preço barato lá para leitor digital. E as pessoas falaram, pô Felipe, mas vale a pena, né, trocar o Kindle ou não, porque eu tenho um Kindle Paperwhite, eu tenho um Kindle Voyage e eu tô muito satisfeito com ele. E aí a gente entra naquela coisa, naquela discussão, pô, será que vale? Porque pensa só comigo, quando você já tem um produto muito bem acertado, como é o caso do Kindle Paperwhite, do Kindle Voyage, enfim, todos os Kindles em geral são muito bem acertados, e aí lança um novo, e aí você vai pensar, pô, mas vale a pena? O que ele tem de tão diferente que vai fazer eu gastar esse dinheiro a mais? E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, a gente vai colocar na balança pra ver o que vale a pena, o que não vale, mas o foco é falar do Kindle e depois eu vou falar um pouquinho pra vocês em relação ao Paperwhite que eu tenho, por exemplo, se eu compararia, na verdade, o Kindle Oasis em relação ao Paperwhite. Bom, vamos lá, deixa eu começar falando um pouquinho pra vocês do novo Kindle. Pelo que vocês estão vendo aqui, ele é quadradinho, tá? Ele tem um formato diferente dos Kindles antigos. Apesar disso, a tela dele é do mesmo tamanho, tá? Da tela dos outros Kindles, ele tem uma tela aí de 6 polegadas, então você não tá perdendo nada, apesar dele parecer ser menor, ele não é. Ele vem acompanhado do quê? Como vocês viram no unboxing, ele vem esta capinha de couro já. No Brasil a gente só tem preta por enquanto, tá? Não tem outras cores, nos Estados Unidos você já encontra, e é uma capinha destacável. Esta capinha aqui não é só uma capinha, ela é uma bateria externa e o Kindle também tem bateria interna, que é a bateria dele própria. Esta bateria aqui, quando conectada, ela sempre carrega o Kindle, então você tá lendo, ela tá ali recarregando, acabou um pouco da bateria, ela recarrega o Kindle, é tudo automático, você não precisa controlar nada, tá? Agora, como que funciona essa questão da bateria externa? Com essa bateria, o Kindle dura 2 meses, é coisa pra dedéu, e realmente eu não cheguei a 2 meses ainda de uso com ele, mas tá durando assim uma beleza. O outro Kindle que eu tinha, o Paperwhite, também a duração da bateria era absurda, então provavelmente ele atinge sim, porque eu já tô usando ele praticamente, sei lá, 3 semanas e tem bastante bateria ainda pra ir, tá? Em relação a ele sozinho, a bateria dura na média de 2 semanas. Então o que é legal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar ele com a capinha, porque ela protege, e quando você vai ler na sua cama, dá pra você ler com essa capinha se você quiser, mas eu gosto de tirar, porque ele fica mais confortável na mão. E agora nós vamos falar um pouco sobre essa novidade aqui da pegada. Pelo que vocês podem ver, ele é curvo, ele é meio gordinho aqui, ó. Ele tem uma parte mais gorda e uma parte mais fina quando você tira ele da capa. E o porquê disso? Tem um porquê. Existe um centro de gravidade, digamos, aqui nele. Quando você lê um livro, imagina só, ele tem a brochura no meio, aquilo dá um peso pro livro. Eu acho que chama brochura, mas enfim. Ele dá um peso pro livro e isso dá um certo balanço quando você lê o livro. Pensando nisso, a Amazon criou esse design exatamente por causa disso. A pegada dele em relação ao Kindle Paperwhite, o Voyage eu não tenho, não posso falar, mas em relação ao Kindle Paperwhite é muito melhor. Eu achei muito mais prático. Vocês podem ver, ó, que é natural você segurar ele, fica muito mais simples. E se você cansar de segurar numa mão, você pode simplesmente girar ele e segurar na outra mão, porque ele automaticamente vira a tela. Ele tem um sensor aqui dentro que identifica e faz isso para você sem problema nenhum. Então, cansou, basta você trocar de mão, ele fica confortável tanto
na mão esquerda como na mão direita. Para leitura, você tem esses dois botões aqui, que são o quê? São os botões de passar página. Fantástico! O Kindle Paperwhite não tinha isso. O Kindle Voyage eu acho que ele tem, mas ele não é um botão alto assim, ele é um botão, se eu não me engano, integrado, que você tem que fazer um pouco de pressão. E algumas pessoas reclamavam do Kindle Voyage, que era, às vezes ele não identificava e tudo mais. Esse botão aqui, ele é alto relevo, então fantástico, super simples de usar, e foi uma diferença muito grande que eu achei em relação ao Kindle Paperwhite. Apesar de parecer uma bobeira, quando você está lendo o livro, você tem que tocar na tela, isso tira um pouco a sua atenção e um pouco do conforto da leitura. Agora você tem a possibilidade de passar simplesmente num toque, sem nem precisar mexer na tela, melhora muito a leitura. Não parece, pode ser uma coisa boba às vezes para algumas pessoas, mas para mim foi uma coisa assim que mudou até a rapidez da leitura, ficou muito mais rápido para eu ler, porque você não tem aquela coisa de ficar aqui colocando o dedo na tela e tal. Então é tudo aqui no botãozinho, rapidinho, beleza? Esse botão aqui, ele funciona da seguinte forma: para cima ele passa a página, para baixo ele volta a página, tá? Pelo que vocês podem ver aqui, ó. Agora, você pode inverter esses botões como você quiser, não tem problema. É possível configurar, e quando você vira ele, né, quando você inverte a mão, ele também automaticamente já configura os botões para você. Então é muito prático, basicamente é pegar e ler, não tem muito segredo. Em relação à questão da nova iluminação dele, né, a Amazon disse que eles colocaram mais 60% de LED em relação à geração anterior, que seria o Kindle Voyage e o Kindle Paperwhite. Aí você vai me perguntar: Felipe, você sentiu diferença em relação à iluminação? Sim, senti bastante. Ela é muito mais bem distribuída e ela tem um branco mais branco em relação às gerações anteriores. Então parece, dá mais a impressão que você está lendo uma folha de papel, que você está lendo um livro realmente. Em ambientes muito claros, a gente consegue regular a luminosidade com bastante intensidade, digamos assim. Então ele fica bem forte, ó, aqui ele está no máximo para vocês verem, mas ele fica bem forte. E ele tem também o sensor automático, então você não precisa ficar regulando sozinho. Se você entrar no quarto escuro, ele vai baixar a iluminação para não te incomodar. Se você vai para um ambiente mais iluminado, ele aumenta sozinho. Isso os outros Kindles tinham, mas é uma função bem legal que facilita muito aí a leitura. Agora falando um pouquinho do display dele, da resolução, ele tem um display de 300 ppi, que é a mesma resolução do Paperwhite e do Voyage, ou seja, não mudou nada em relação à questão da imagem, mas parece que é um pouco melhor por causa que a iluminação é mais bem distribuída. Então eu tive essa leve impressão, mas não é nada também que você olha e fala: nossa, é um absurdo de diferença. Não, ele é bem parecido, mas como eu falei, a iluminação ela dá uma tonalidade melhor talvez para a leitura. Uma outra coisa, falando em relação à qualidade de construção, é que ele é todo de plástico, pelo que vocês podem ver, mas é um plástico que parece ser bem resistente, ele não pega muita gordura, ele não risca fácil, pelo que dá para perceber aqui. E aqui na pegada ele tem como se fosse um emborrachado aqui, pelo que vocês podem ver. Além desses 3 pinos aqui que é para você conectar a capa. A capa é conectada por indução, tá? Basta você colocar aqui, ó, ela já encaixa, como a gente viu lá no unboxing, simplicíssimo para tirar. A mesma coisa, você puxa ela, já destacou, já Elvis, sem problema nenhum. Em relação ao sistema operacional, é o mesmo sistema dos outros, tá? O legal do Kindle é isso, da Amazon, porque eles atualizam sempre todos os sistemas. Então os últimos Kindles que foram lançados, pelo menos as últimas 2 gerações ou 3 gerações, eu tenho certeza que eles sempre atualizam, e é um sistema fácil de utilizar. Essa aqui é a versão Wi-Fi, então basta você conectar no Wi-Fi da sua casa e você tem toda a loja aqui no Kindle, tá? Você pode comprar, você tem a sua biblioteca aqui que você pode ver todos os seus livros que você comprou, os baixados, os que estão na nuvem. Você pode entrar diretamente aqui em livros recomendados para você, pesquisar livros, e ele tem também um navegador experimental, que é como se fosse um navegador, mas não funciona muito bem. Eu não gosto, ele trava muito, enfim. Não é esse o objetivo do Kindle também, esse é um plus, digamos assim. Em relação ao processamento, ele é mais rápido que o Kindle Paperwhite, sim, e que o Voyage eu não posso falar porque eu não testei, mas ele é bem mais rápido. Você observa que você clicando, os livros abrem muito mais rápido, a passagem de página é bem rápida, tá? Não tem um leve lag que tinha no Kindle Paperwhite, que ele não era exatamente instantâneo. Esse aqui é praticamente instantâneo, você clica, ele já passa. Então eu senti sim uma melhora, nada muito absurdo, mas digamos assim, 30% de melhora em relação à geração anterior, o que deixa ele aí mais fluido de se utilizar. Mas agora vamos falar em relação ao preço dele, que é uma coisa que tá dando muita polêmica, né? O pessoal tá falando: poxa, tá caro, vale a pena eu trocar o meu ou não? É o seguinte, galera, vou ser muito sincero com vocês. Quando a gente tem um produto muito bem acertado, como eu falei no começo do vídeo, é difícil você conseguir melhorar muito um outro produto que você lança. Quando você chega num certo patamar de perfeição, digamos, os saltos são pequenos, você começa a melhorar pouca coisa, né? No começo
começo, quando você desenvolve o produto inicialmente, você dá saltos grandes e quando ele começa a ficar muito aperfeiçoado, vão ser pequenas melhorias. E é isso que acontece com o Kindle Oasis. Ele tem pequenas melhorias em relação ao Kindle Paperwhite e ao Kindle Voyage, que na minha opinião são melhorias que fazem sim uma diferença boa no uso, mas são, digamos, melhorias sutis. Na hora que você olha, talvez pareça bobeira, mas para mim o que eu senti mais diferença foi essa questão da pegada dele, porque é muito confortável. Realmente eu senti um pouco de dificuldade às vezes no Kindle Paperwhite, porque ele é meio ele é curvo atrás, então o peso dele não se distribuía muito legal, cansava um pouco às vezes a posição que você lia. Esse Kindle aqui é muito leve, ele pesa 131 gramas, eu acho que é isso, é mais leve que um celular, então assim, fora que ele é muito fino aqui, né? E esse calombinho melhorou muito o uso, assim, foi fantástico, achei fantástico essa sacada que a Amazon teve, então melhora muito em relação a isso. Com a capinha ele fica confortável, mas nem tanto, por isso que eu prefiro ler sem a capa. A questão da iluminação é um branco mais branco, mas não é uma coisa que eu falei, nossa, assim, poxa, o Kindle Paperwhite ficou no chinelo. Não, a diferença na tonalidade é pouca, mas na iluminação é grande, é mais agradável você ler nesse aqui. E a tela dele, que eu esqueci de falar, ela é fosca, como a do Kindle Paperwhite também, o que elimina reflexos, diminui o reflexo. Tem gente que fala, ah, mas tu tá vendo reflexo, não é que não tem, ele diminui, ele melhora muito. Num dia de sol você consegue ler numa boa sem problema nenhum. Ela é bem semelhante à do Kindle Paperwhite, mas ela melhorou um pouco. Parece que ele é mais laminado pelo que eu observei. Ele parece que tem um tratamento um pouco melhor. Em relação à bateria, como eu falei, a gente teve um ganho, então eu acho que é uma vantagem, pô, você ficar 2 meses sem precisar recarregar o seu gadget, é uma beleza, né? Muito bom, mas o Kindle Paperwhite já tinha uma duração bem legal de quase um mês. Então, assim, são, como eu falei, são pequenos detalhes que, na minha opinião, valem a pena. Mas se você perguntar assim, Felipe, eu vou ter que me apertar, vou gastar uma grana e tal, vai fazer muita diferença? Aí eu acho que não, sendo muito sincero com vocês. O Kindle Paperwhite, se eu, por exemplo, tivesse visto o Kindle Oasis sendo lançado, talvez eu esperasse, não sei, baixar um pouquinho, porque ele me atende muito bem o Paperwhite. Mas é lógico que para aquela galera que, pô, tá com dinheirinho a mais, ou que você quer realmente ter o melhor em mãos, e você é viciado em leitura, pô, vai fundo, cara, porque realmente essas pequenas melhorias fazem a total diferença. No conforto é muito diferente. A pegada dele, como eu falei pra vocês, essa curvinha aqui, pra mim, foi assim, o mais legal, mesmo ele tendo mais LED e tudo. Se você me perguntar qual foi a principal diferença, é o conforto na hora da leitura, junto com os botões. Assim, deixa a leitura muito mais fluida, você não tem que ficar colocando dedo na tela, você não se desconcentra em relação ao texto. Cara, fantástico. Então, eu acho que vale a pena pra quem quer ter o último lançamento, o último Kindle, quer ter o melhor da leitura em mãos, quer ter uma leitura confortável, fluida, quer aprimorar a sua leitura, pô, vai fundo, você não vai se arrepender. Agora, se você falar, putz, eu tô meio apertado, não sei o quê, mas será que vai dar tanta diferença? Sim, dá pra você segurar o seu Kindle Paperwhite, é muito bom, ou até comprar um, se você estiver pensando em comprar um, tá? Então, eu acho que é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse review, tá? Não esqueçam de dar o seu joinha aí, voadora no like, porque ajuda muito o canal, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo, e não esquece de se inscrever, como eu falei, se você não é inscrito, tá? Porque são 2 vídeos por semana, com muita coisa, papo, dicas, diversas coisas sobre tecnologia, e vídeos como esse aqui de review também, beleza? Eu sou o Felipe Becker, espero que você tenha curtido. Até o próximo vídeo, valeu galera e um abraço!